Se eu disser a frase transtorno de personalidade, o que você acha? Psicopatas e assassinos em série. Pessoas como John Garcia ou o fictício Patrick Bateman de American Psycho. Mesmo aqueles que são versados em transtornos psicológicos como depressão, ansiedade e esquizofrenia podem ter uma compreensão superficial dos transtornos de personalidade, o que pode contribuir para os estigmas que estão associados a eles. E enquanto a psicopatia se enquadra em um transtorno de personalidade específico, transtorno de personalidade antissocial, havia na verdade 10 transtornos de personalidade no DSM-5. Se você estiver interessado em aprender mais sobre o transtorno de personalidade, estamos compartilhando um rápido curso intensivo para você. Os transtornos de personalidade são definidos como um tipo de transtorno mental em que seu pensamento, funcionamento e comportamento são rígidos e prejudiciais à saúde. Esses traços prejudiciais à saúde podem causar problemas e limitações significativas nos relacionamentos, nas atividades sociais, no trabalho, na escola e em outras situações. O DSM define nossos critérios para 10 transtornos de personalidade. E esses transtornos são agrupados em 3 grupos ou categorias. Agrupamentos A, B e C. O agrupamento A é considerado o agrupamento excêntrico ímpar e consiste em transtorno de personalidade paranoide, transtorno de personalidade esquizoide e transtorno de personalidade esquizotípica. As pessoas neste grupo geralmente se comportam de maneiras estranhas e podem ter dificuldades específicas com situações sociais. Transtorno de personalidade paranoica. Você já teve sentimentos de paranoia ou parecia que alguém andando atrás de você estava seguindo você? Para alguém com transtorno de personalidade paranoica, eles costumam ter sentimentos extremos de paranoia. Eles sentem que todos estão atrás deles e são superconscientes do perigo. Eles desconfiam dos outros e muitas vezes não se aproximam das pessoas por medo de que a pessoa os machuque. Transtorno de personalidade esquizoide. Você conhece alguém que é um pouco solitário ou que parece desligado dos outros? Pessoas com transtorno de personalidade esquizoide levam a ideia de ser um solitário ao extremo. É caracterizada por distanciamento social e emoções restritas. Eles preferem a solidão à companhia dos outros, mas tendem a perder dicas sociais e são considerados frios ou indiferentes. Transtorno de personalidade esquizotípica. Este é semelhante ao esquizoide, com uma diferença fundamental. Você conhece alguém que acredita em coisas estranhas? Fadas, magia, coisas que são consideradas estranhas. Uma das principais características do transtorno esquizotípico da personalidade é o chamado pensamento mágico. Eles costumam ser estranhos em situações sociais. Muito parecido com aqueles com transtorno de personalidade esquizoide, mas também experimentam distorções perceptivas e cognitivas, além de apresentar um comportamento errático. Esse transtorno de personalidade é comparável à condição mais conhecida, esquizofrenia. Eles estão intimamente ligados com muita sobreposição. Um filme que retrata a esquizofrenia, que recomendamos é o filme A Beautiful Mind de 2001. Devido à sobreposição, isso dá uma ideia de como são as pessoas com um diagnóstico esquizotípico. O cluster B é considerado o cluster dramático e consiste em transtorno de personalidade limítrofe, transtorno de personalidade histriônica, transtorno de personalidade narcisista e transtorno de personalidade antissocial. As pessoas neste grupo costumam se comportar de maneira dramática, o que pode levá-las a lutar para manter relacionamentos estáveis. Transtorno de personalidade limítrofe. Você tem um amigo que parece mudar de opinião sobre as pessoas muito rapidamente ou passa por mudanças de humor e instabilidade. Essas são características principais do próximo transtorno de personalidade, que parece ser o mais comum. Pessoas com borderline têm um grande problema de instabilidade, tanto no humor quanto no senso de identidade. Eles também podem tender a se envolver em comportamentos arriscados e impulsivos, como drogas e automutilação. Ver o mundo em preto e branco também pode influenciá-los a se dividir, que é quando seus sentimentos por uma pessoa mudam drasticamente. O transtorno de personalidade limítrofe é retratado no filme Garota Interrompida. A personagem principal é diagnosticada com transtorno de personalidade limítrofe após uma tentativa de suicídio e o filme se concentra em sua estada em uma instituição mental. Transtorno de personalidade histriônica. Todos nós conhecemos alguém que adora ser o centro das atenções, certo? E próspera no centro das atenções. Pessoas com transtorno histriônico levam isso ao extremo.
Eles tendem a mostrar excessivamente suas emoções e ficam muito desconfortáveis quando não são o centro das atenções. Eles também tendem a ser facilmente influenciados pelas opiniões dos outros. Pessoas que adoram ser o centro das atenções em festas, aulas ou outras situações podem estar sofrendo desse transtorno. Você está gostando desse vídeo? Publicamos uma revista trimestral, que atualmente publica uma minissérie sobre transtornos de personalidade. Para saber mais, verifique o Patreon. www.patreon.com/magazine e nossa loja www.psych2go.shop. Transtorno de personalidade narcisista. Este é um termo que todos nós já ouvimos. As pessoas falam sobre ter conhecido narcisistas em suas vidas com muita frequência. Mas o que isso significa? Ter realmente transtorno de personalidade narcisista. Quem sofre de transtorno de personalidade narcisista tem um ego inflado. Eles sentem que são de alguma forma especiais e únicos. Eles também tendem a se preocupar com fantasias de poder e têm um poderoso senso de direito. Eles são devastados pelas limitações humanas normais e sua autoestima pode cair rapidamente se eles encontrarem essas limitações. Existem alguns personagens com um diagnóstico disso no filme, mas existem muitos personagens nos quais você poderia se encaixar. Por exemplo, Miranda Priestly em The Devil Wears Prada ou Aldous Snow em Forgetting Sarah Marshall foram sugeridos por alguns como tendo TPNE. Você também encontrará artigos sobre NPD frequentemente retratando assistentes como abusadores. É importante lembrar que nem todas as pessoas com TPN são abusivas e nem todos os abusadores têm TPNE. Transtorno de personalidade antissocial. Este é outro transtorno de personalidade sobre o qual as pessoas já ouviram falar. Você deve ter ouvido isso pelos nomes psicopatia e sociopatia. O principal problema no transtorno da personalidade antissocial é uma total falta de empatia. Eles tendem a ignorar os sentimentos dos outros e muitas vezes podem se envolver na criminalidade. Eles também tendem a ser impulsivos e normalmente não sentem remorso por suas ações. Como mencionado anteriormente, assassinos em série como John Gacy ou assassinos fictícios como Patrick Bateman são exemplos de pessoas com transtorno de personalidade antissocial. No entanto, nem todas as pessoas com transtorno de personalidade antissocial tornam-se assassinas ou mesmo infringem a lei. O cluster C é considerado o cluster ansioso e consiste em transtorno de personalidade esquiva, transtorno de personalidade dependente e transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva. As pessoas neste agrupamento geralmente se comportam de maneira muito ansiosa, causando um grande impacto em suas vidas. Transtorno de personalidade esquiva. Você conhece alguém que parecia evitar completamente os outros ou que era sensível a críticas e se sentia frequentemente rejeitado? Essas são algumas das principais características do transtorno da personalidade esquiva. O indivíduo pode ser extremamente sensível a críticas e ter medo crônico de rejeição. Devido a isso, eles tendem a evitar completamente situações sociais e relacionamentos sociais. Como ocorre com o transtorno da personalidade esquizoide, eles costumam ser vistos como solitários, mas, ao contrário do transtorno da personalidade esquizoide, não desejam fazer amigos. Eles têm uma autoestima cronicamente baixa e não se sentem bem o suficiente. Eles podem ser um aluno de sua classe que parece nunca contribuir ou um colega de trabalho que leva todas as críticas a sério. Transtorno de personalidade dependente. Você conhece alguém que parece depender de outras pessoas. Ele precisa de muita atenção e cuidado das pessoas. Como o nome sugere, as pessoas com transtorno da personalidade dependente têm uma forte necessidade de cuidados. Frequentemente, parecem muito pegajosos e temem intensamente perder seus relacionamentos na vida. Você pode ter ouvido pessoas dizerem que têm relacionamentos de codependência. Isso poderia muito bem ser classificado como transtorno de personalidade dependente. Transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva. Todos nós conhecemos um perfeccionista que gosta de fazer o que quer. O transtorno de personalidade obsessiva-compulsiva é assim, mas ao extremo. Pessoas com transtorno de personalidade obsessiva-compulsiva são obcecadas por controlar a ordem e fazer as coisas certas. Eles são extremamente perfeccionistas e lutam para trabalhar com os outros, pois acham que tudo deve ser feito do jeito deles.
Eles também tendem a ser apertados com dinheiro, se preocupar com eventos futuros. Não, isso é diferente do transtorno obsessivo-compulsivo, que é um transtorno de ansiedade. Qual transtorno de personalidade você achou mais interessante? Você gostaria de saber mais sobre qualquer um dos distúrbios que discutimos hoje? Fique à vontade para curtir e compartilhar este vídeo e se inscrever em nosso canal para mais conteúdo.